sessão devido à presença de todos os vereadores, declaro aberta a 16ª sessão ordinária do ano 2017. Gostaria de cumprimentar nosso amigo Luiz, nosso ex-vereador ali. Gostaria de cumprimentar o Lúcio, o Maico, as duas ali, que eu me esqueci o nome da... a Mag e a Adriana. E cumprimentando eles, cumprimentar também dois vereadores que estão visitando a nossa plenária hoje. Também um vereador, o presidente da Câmara de Banana Lajado, Valmir Altoff, e Laércio Enz, presidente do PSC, tesoureiro do PSC. Sejam bem-vindos à Câmara de Vereadores. E também gostaria de cumprimentar todos os vereadores que fazem parte da mesa. Peço ao secretário fazer a leitura das atas anteriores. Senhor presidente, gostaria de cumprimentá-lo, com permissão de Vossa Excelência, cumprimentar os demais pares da casa, como já citado por Vossa Excelência, que nos prestigia na plenária na noite de hoje, os que nos acompanham através das redes sociais na internet. Então, como solicitado, faremos então a leitura da ata de número 023/2017, da 15ª legislatura, primeira sessão legislativa da 15ª legislatura. Aos 22 dias do mês de maio do ano de 2017, às 19 horas, reunidos-se ordinariamente nas dependências da sala de sessões da Câmara Municipal, estabelecida por Quirino Ferrar, 93, bairro Boa Vista, os seguintes vereadores sob a presidência do primeiro: Lauri Garcia, Ailton Sardo, Edmar Coelho, Giovanni Mota, Gilberto dos Santos, Ófres, Lodato Bini, Nilson Agostini, Samuel Francisco da Rocha e Sérgio Raio. O senhor presidente, verificando o número suficiente de vereadores, declarou aberta a sessão, cumprimentou a todos os presentes e as pessoas que vieram acompanhar os trabalhos do membro do Poder Legislativo. Dando sequência aos trabalhos, o senhor presidente solicitou que fosse feita a leitura da ata da sessão ordinária anterior. E assim foi feita a leitura e, na sequência, colocada em discussão e votação, sendo aprovada por unanimidade de votos. Dando continuidade aos trabalhos, solicitou que fosse feita a leitura da ordem do dia, que constava o recebimento e a expedição de várias correspondências, as quais encontram arquivadas da Secretaria sob o protocolo do primeiro secretário, o vereador Samuel Francisco da Rocha. Com o andamento dos trabalhos, foi dada entrada nas indicações de número 093 a 094/2017, de autoria dos vereadores. Essas indicações, depois de lidas e discutidas em plenário pelos seus autores, foram encaminhadas posteriormente ao Poder Executivo para serem tomadas as providências quanto aos pleitos solicitados. Dando continuidade aos trabalhos, o vereador do governo, Nilson Agostini, solicitou a retirada da ordem do dia do projeto de lei complementar de número 005/2017, bem como o projeto de lei de número 011/2017, todos de autoria do Executivo Municipal, para que os mesmos fossem devolvidos ao Executivo para dar nova redação. Na continuidade aos trabalhos, foi dada entrada em primeira discussão e votação dos projetos de lei de números 03 e 014/2017, o primeiro de autoria do Executivo Municipal, que altera o artigo 1º da lei número 2482/2013, que trata sobre a remuneração dos conselheiros tutelares e outras providências. O segundo, de autoria da mesa diretora, que concede revisão salarial anual e aumenta real aos servidores do quadro funcional da Câmara dos Vereadores e outras providências. Esses dois projetos, depois de analisados e debatidos pelos senhores vereadores e colocados em votação pelo senhor presidente, foram aprovados em primeira discussão e votação por unanimidade de votos. Nesse instante, o líder do governo, o vereador Nilson Agostini, juntamente com o primeiro secretário da mesa diretora, o vereador Samuel Francisco da Rocha, solicitaram ao presidente da Casa, Lauri Ribeiro Garcia, a convocação de uma sessão extraordinária logo após o término ordinário para apreciação em segunda discussão e votação dos projetos de lei de número 03 e 014/2017, sendo um de autoria do Executivo Municipal e outro de autoria da mesa diretora. O primeiro de autoria do Executivo Municipal, que altera o artigo 1º da Lei número 2482/2013, que trata sobre a remuneração dos conselheiros tutelares das providências. O segundo de autoria da mesa diretora, que concerne revisão salarial anual e aumento real aos servidores do quadro funcional da Câmara dos Vereadores e de outras providências. E assim colocada em votação a sugestão da convocação da sessão extraordinária, invocado o artigo 154 do Regimento Interno, os vereadores aprovaram por unanimidade a convocação da sessão extraordinária. Nada mais havendo a tratar, o senhor presidente agradeceu a presença de todos
Em seguida, fez as considerações finais, encerrando a presente sessão, convocando os senhores vereadores para a próxima sessão ordinária, que realizar-se-á no dia 29 de maio de 2017, às 19 horas, e extraordinariamente para o dia de hoje, às 20 horas e 30 minutos, para a apreciação dos projetos de lei acima citado. Sala de sessões de 22 de maio de 2017. Senhor presidente, também temos a ata da sessão extraordinária. Ata 024/2017, da 8ª sessão extraordinária, primeira sessão legislativa da 15ª legislatura. Aos 22 dias do mês de maio do ano de 2017, às 20 horas e 30 minutos, reuniram-se extraordinariamente nas dependências da sala de sessões da Câmara Municipal, estabelecida a Rua Quirino Ferrari, 93, bairro Boa Vista, os seguintes vereadores sob a presidência do primeiro: Laurir Ribeiro Garcia, Hilton Sardo, Marco Coelho, Giovanni Mota, Ofra Teodato Bini, Nilson Agostinho, Samuel Francisco da Rocha e Sérgio Raia. O senhor presidente, verificando o número suficiente de vereadores, declarou aberta a sessão extraordinária, passando imediatamente ao assunto que motivou essa sessão, dando-se entrada em segunda discussão e votação nos projetos de lei de número 013 e 014/2017. O primeiro de autoria do Executivo Municipal, que altera o artigo 1º da lei de número 2482/2013, que trata sobre a remuneração dos conselheiros tutelares e outros providências. O segundo de autoria da mesma diretora, que concede revisão salarial anual e aumento real em servidores do quadro funcional da Câmara de Vereadores e outros providências. Esses dois projetos, depois de analisados e debatidos pelos senhores vereadores e colocados em votação pelo senhor presidente, foram aprovados em segunda discussão e votação por unanimidade de votos. Nada mais havendo a tratar, o senhor presidente finalizou declarando encerrada esta sessão extraordinária. Sala de sessões em 22 de maio de 2017. Atas em discussão, em votação, os vereadores que aprovaram permaneçam como estão, os que forem contrários se levante. Ato aprovado. Peço ao secretário fazer a leitura da ordem do dia. Ordem do dia da Câmara de Vereadores, realizada no dia 29 de maio de 2017, 16ª sessão ordinária. Primeiro, leitura de expediente, expediente executivo, expediente legislativos e outros expedientes. Segundo, apresentação das indicações de número 095 a 099/2017, de autoria dos vereadores. Terceiro, matérias em primeira discussão e votação. Projeto de lei de resolução número 003/2017, de autoria da mesa diretora, que altera a remuneração dos bolsistas da Câmara de Vereadores de Pouso Redondo. E projeto de lei de número 015/2017, de autoria do vereador Sérgio Raif, que denomina Rua Rubem Renato Peters, e da outras providências. Quarto, matéria em segunda discussão e votação não há. Quinto, matéria em discussão única não há. Sexto, momento destinado aos oradores na tribuna, não houve inscrição. Sétimo, tribuna livre destinada aos cidadãos e autoridades, não houve inscrição. Oitavo, encerramento de considerações finais. Próxima sessão ordinária, dia 5 de julho de 2017, às 19 horas. Laurir Ribeiro Garcia, presidente da Câmara. Peço ao secretário fazer a leitura dos expedientes diversos. Dando entrada nos expedientes, temos aqui expediente recebido do Executivo Municipal com o seguinte teor. Com nossos cordiais cumprimentos, vimos através desse solicitar a gentileza de disponibilizar as dependências da Câmara de Vereadores para o dia 29 de maio de 2017, após a sessão plenária, para a realização da audiência pública de avaliação das metas fiscais no primeiro quadrimestre de 2017. Subscreve, excelentíssimo prefeito municipal, senhor Oscar Gutz. Correspondência da presidência da Casa ao Executivo Municipal com o seguinte teor. Senhor prefeito, por nossos cordiais cumprimentos, vimos através do presente encaminhar para as providências do novo prefeito os projetos de lei de número 013 e 014, bem como as indicações de número 093 e 094, de autoria dos vereadores Nilson Agostinho e Gilberto dos Santos, para aprovadas em sessão do dia 22 de maio. Subscreve o presidente da Casa. Um convite do responsável pela Secretaria de Educação e Cultura com o seguinte teor. Secretaria Municipal de Educação e Cultura de Pouso Redondo, através de seu responsável, o senhor Heleno Malmancio, convida Vossa Senhoria e demais vereadores para participar de uma reunião tendo como tema central Feira do Livro de Pouso Redondo,
Tal evento chega à sua quarta edição nesse ano e já é referência entre os eventos do gênero no Alto Vale do Itajaí. A reunião visa aproximar este evento tão grandioso e importante das entidades de nosso município, apresentando informações, abrindo espaço para debates, críticas e sugestões para que possamos cada vez mais enriquecer mais este evento cultural do povo pouso-redondense. A reunião acontecerá no dia 30 de maio, terça-feira, às 19 horas, nas dependências do Centro de Eventos Herança Tropeira, sala de atendimento do AEE. Subscreve o responsável pela Secretaria de Educação, o senhor Heleno Amâncio. Convocação aqui recebida da UCAV, a União das Câmaras de Vereadores do Alto Vale do Itajaí, com o seguinte teor: a presidência da União das Câmaras de Vereadores do Alto Vale do Itajaí, nas suas atribuições estatutárias, convoca pela presente convocação os senhores vereadores e vereadoras e servidores das câmaras para a reunião do Fórum da Mulher Parlamentar do Alto Vale do Itajaí, realizar-se no dia 31 de maio de 2017, tendo como local a sede da UCAV, situada na rua 15 de novembro, número 737, bairro Laranjeiras, cidade de Rio do Sul, com início marcado para as 18 horas, com ordem do dia de abertura e eleição da nova diretoria, avaliação do Fórum da Mulher em Florianópolis e assuntos diversos. Subscreve, então, o seu presidente Elcio Luiz Bonacous, presidente da UCAV. Também correspondência recebida da Prefeitura de Presidente Getúlio, referente à 21ª Expofeira Estadual do Leite. Com o seguinte teor: com os nossos cordiais cumprimentos, vimos por meio deste convidar vossas excelências para a solenidade de abertura oficial da 21ª Expofeira Estadual do Leite, a realizar-se no próximo dia 1º de junho de 2017, às 20 horas, no Parque Municipal de Eventos. Dentre as atrações acontecerá a 34º Torneio Leiteiro Regional, a 25ª Expofeira Agropecuária e a 14ª Feira Multissetorial e a comemoração dos 113 anos de fundação do município de Presidente Getúlio. O evento acontecerá entre os dias 31 de maio a 4 de junho de 2017. Cordialmente subscreve o senhor Nelson Virtuoso, prefeito municipal, e o senhor Fernando José Soares, presidente da Comissão Central Organizadora. Também correspondência recebida do Partido Progressista, com o seguinte teor: prezado senhor diretor municipal do Partido Progressista de Pouso Redondo, PP, vem por meio deste solicitar as dependências desta Casa Legislativa no dia 24 de junho do corrente ano, para a realização da sua convenção municipal das 16 às 18 horas, conforme edital publicado. Sem mais, revogamos nossas considerações, aguardamos deferimentos. Subscreve o seu presidente, Ófinas Deodato B. Seria essas para a noite de hoje, senhor presidente. Peço ao secretário dar entrada às indicações. Indicação de número 095/2017, de autoria do nobre vereador Sérgio Reif. Vereador que apresente subscreve no uso de suas atribuições legais, no que lhes confere a Lei Orgânica Municipal e Regimento Interno, e após ouvido o plenário, solicita que seja enviado ao chefe do Poder Executivo Municipal para que seja feito um estudo no sentido de ser viabilizada uma faixa de pedestres elevados em frente à agência
Prossiga, secretário. Dando continuação, então, a indicação de número 096/2017, de autoria do nobre vereador Nilson Agostini. Vereador que o presidente subscreve no uso de suas atribuições legais, no que lhes confere a lei orgânica municipal e regimento interno, e após ouvido o plenário, solicita que seja enviado ao chefe do Poder Executivo a seguinte indicação. Indicamos ao Executivo Municipal para que, através do órgão competente, notifique os proprietários com extremos nas estradas municipais que fazem reflorestamento, para que os mesmos respeitem a estrada, deixando 12 metros de cada lado, contando do centro da estrada para fazer o plantio de árvores. A justificativa, da mesma forma, fica a cargo do vereador Nilson Agostini, senhor presidente. Vereador Wilson. Boa noite, senhor presidente, colegas vereadores e todo o pessoal que veio prestigiar a nossa sessão. Essa indicação a gente acha importante que quem anda nas estradas, quando o reflorestamento está junto com as estradas, ela acaba prejudicando a conservação da estrada. Cai galhos, cai folha, entope sarjeta, entope bueiros, no caso, né? E danifica as estradas. Então, se pegar os produtores, isso aqui seria assim, ó, para fazer as florestas novas, no caso, né? Bem formadinha, fazer uma floresta legal e dando uma boa conservação nas estradas. É isso, senhor presidente. Obrigado. Obrigado, vereador Wilson. Prossiga, secretário. Indicação de número 097 de 2017, de autoria do nobre vereador Ófinas Deodato Bini. O vereador que apresenta subscreve do uso de suas atribuições legais, do que lhes confere a lei orgânica municipal, regimento interno, e após ouvido o plenário, solicita que seja enviado ao chefe do Poder Executivo a seguinte indicação. Indicamos ao Executivo Municipal para que interceda junto à Secretaria de Obras que faça a limpeza com a máxima urgência nas bocas de lobo e patrulhamento e cascalhamento na rua Augusto Silvert, bairro Boa Vista. Essa rua está localizada entre as ruas Otto Raive e Otílio Gomes, no mesmo bairro. O vereador salienta que algumas bocas de lobo dessa via encontram-se obstruídas com dejetos de cimento que alguém ali depositou. Presidente, fica a cargo do vereador. Tem a palavra a vereador Ófinas. Cumprimentar o senhor presidente, os demais pares dessa casa, os colegas de outro município que nos visitam hoje, as pessoas que estão aqui presentes. Essa rua mora a professora Nerli Silvert, esposa do falecido João Silvert, e em frente à casa dela tem uma boca de lobo que um vizinho fez uma obra e todos os restos, dejetos, depositou ali dentro, e o concreto, o cimento secou e fechou a boca de lobo. Ela já foi na prefeitura pedindo que fosse feita a limpeza, mas até agora não foi feita. Então ela me procurou, né, pedindo que interferisse. Pelo fato da água não ter onde correr, ela corre no meio da rua, ali não tem calçamento ainda, então danificou a rua, fez valos, buracos, né? E então ela está pedindo que se faça lá a conservação, porque está difícil dos moradores saírem com os carros, né, das suas propriedades, e ali é rampa, é subidinha, né? Então está sendo justificado. Cumprimentar o secretário de Obras que está aqui presente, né, e já pedir que ele dê uma olhadinha com carinho para nós subir. Obrigado, presidente. Obrigado, Ófinas. Cumprimentar o nosso secretário, chegou também agora aí. Prossiga. Sim, indicação também de autoria do novo vereador Ófinas Deodato Bini, que indica ao Executivo Municipal para que encaminhe junto aos órgãos competentes, ou seja, a Secretaria de Educação e Secretaria de Obras, para que seja feita a reforma e construção dos abrigos de ônibus já existentes no município de Pouso Redondo, principalmente onde passa o ônibus do transporte escolar. Tem a palavra, vereador. Quando o secretário fiz um pedido à prefeita e ao vice-prefeito que se fizesse esse reparo, e a gente teve a notícia de que estava sendo encaminhado um projeto para construir abrigos novos, mais modernos, mais bonitos, né? Mas que depois a gente recebeu a decepção de que isso não existia, né? Então os abrigos que foram feitos já há quase 10 anos, alguns já não existem mais, e os que existem estão todos danificados. E os alunos, né, me procuraram, eu estou em contato com eles todos os dias, e pediram que olhasse, né, quem me procurou foi alguém do Arroio Grande, mas então já a gente pede que se faça o reparo em todos e não só dos abrigos do Arroio Grande, né, porque o aluno vem ao meio-dia ou de manhã pegar o ônibus, se molha e depois tem que ficar o período todo na escola, né, então pode ocasionar até alguma doença e algo do gênero, né. Então a gente pede com carinho que se faça esse reparo também. Obrigado, vereador Ófinas. Prossiga, secretário.
Indicação de número 099, de autoria também do nobre vereador Ófinas Deodato Bini, que indica junto ao Executivo Municipal para que elabore um projeto de lei que regulamente o corte e o plantio de árvores nativas e exóticas nas laterais das estradas municipais, com normas e regras respeitando a rede elétrica e nas extremas das propriedades. Tem a palavra, vereador. Vem mais ou menos em conta do que o vereador Wilson pediu também. E isso já era uma preocupação de muito tempo. Eu lembro quando o Adenir Ferrari era secretário, ele já reclamava, né, desses reflorestamentos e mesmo o plantio na beira da cerca, na beira da estrada, que vai caindo galho, entupindo sarjeta e prejudicando a conservação das estradas. Daí eu fui estudar um pouquinho a matéria, né? É possível fazer isso, né? Desde que haja uma lei para isso e desde que haja uma consulta aos órgãos competentes para fazer o despacho de árvores nativas, né? E mais ou menos nisso que o Nilson pediu, né, de não se plantar em beira de estrada. Só que assim, Nilson, não adianta a prefeitura notificar se não tem uma lei, né, para cobrar. Vai cobrar em nome de quê? Apenas pela cor dos olhos do prefeito não vai adiantar. Então que se faça uma lei normatizando nessa questão. Acho que alguns municípios já têm, estabeleceram 10, 12 metros do centro da estrada, para que seja feito a retirada e o não plantio de novas árvores. E uma coisa também que eu sofro com isso, e familiares sofrem com isso, e muita gente sofre com isso, é a questão do reflorestamento embaixo e em torno das redes de energia elétrica. Eu, muitas vezes, fiquei sem energia lá em casa devido à plantação de pinos de eucalipto, principalmente eucalipto. E o nosso município, eu fiz a indicação para fazer a lei, mas o nosso município já tem uma lei de 2010, né, que já estabelece que no plantio de árvores exóticas, eucalipto e pinos e outras árvores de grande porte junto à rede de distribuição de energia elétrica é 20 metros em relação ao eixo da mesma. Então 20 metros para cada lado não se pode plantar. O proprietário poderá, nesta área de recuo, plantar vegetação rasteira, árvores frutíferas e outras culturas que não passem de 2 metros de altura. Isso aqui já é uma orientação dada pela Celesc, inclusive tem algumas coisas aqui que eu andei pesquisando e imprimindo, né? Fala a mesma coisa. E aplicam-se as proibições previstas nesse artigo no replante e na condução de rebroto das espécies exóticas, ficando o proprietário, o possuidor ou arrendatário obrigado a tomar as devidas providências. Orientação que a Celesc tem aqui, né? Pois pode anexar junto para mandar, se quiserem. Inclusive, ela cobra, né, o proprietário da área de reflorestamento pode sofrer ações judiciais por descumprimento da lei, podendo ser responsabilizado por danos causados a terceiros e a Celesc. Então, nós temos proprietários que trabalham com granja de porco, granja de gado, de galinha, que investiram para automatizar, para ter menos serviço, né? E quando falta energia, eles acabam trabalhando mais, né, do que preciso, né? Buscando, movendo os silos de ração com tobata, com trator, tirando leite, movendo as ordenhas com tobata e assim por diante. Então, que se faça a cobrança do que a lei já prevê, para que se minimize, né, a perda desses proprietários. Quantos fumicultores da nossa região tiveram que jogar estufada de fumo fora por falta de energia durante a secagem do fumo? Então, depois do serviço pronto, do investimento pronto, acaba tendo prejuízo. Para que se minimize, então, esse prejuízo, cobrar a lei que já existe. Obrigado, vereador Ófinas. Peço ao secretário dar entrada em primeira discussão e votação do projeto de resolução número 003/2017, de autoria da mesa diretora. Projeto de resolução número 003/2017, de 29 de maio de 2017. Altera a remuneração dos bolsistas da Câmara de Vereadores de Pouso Redondo e da Providências. A mesa diretora da Câmara de Vereadores de Pouso Redondo, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais conferidas na Lei Orgânica Municipal e Regimento Interno, faz saber que a Câmara de Vereadores aprova a seguinte resolução. Artigo 1º. Fica alterada a remuneração mensal dos bolsistas da Câmara de Vereadores,
constituídas por 4 bolsas de trabalho com turno não superior a 4 horas, a alunos residentes no município de Pouso Redondo com idade mínima de 16 anos. Parágrafo único. A remuneração a ser paga mensalmente pelo Poder Executivo a cada bolsista obedecerá o que segue. Primeiro, cursando ensino superior, R$ 850. Segundo, cursando nível médio ou técnico, R$ 550. Artigo 2º. As despesas decorrentes da aplicação da presente resolução correrão por conta de dotações próprias consignadas no orçamento anual vigente. Artigo 3º. Esta resolução entrará em vigor a partir da data de sua publicação, com efeito a vigorar a partir de 1º de maio de 2017, revogadas as disposições encontradas, em especial a resolução de número 001/2015, Pouso Redondo, 29 de maio de 2017, Laurinha Ribeiro Garcia, presidente, Sérgio Raif, vice-presidente, Samuel Francisco da Rocha, secretário, e Giovanni Mota, segundo secretário. Tem a justificativa, senhor presidente. Não pode fazer a justificativa. Justificativa. Trata-se de proposta de resolução que tem por escopo conceder reajuste inflacionário aos bolsistas dessa casa, considerando que os servidores efetivos e comissionados obtiveram a revisão geral e aumento real, considerando que os bolsistas não fazem parte do quadro de plano de cargos e salários e, por este fato, a bolso concedida é reajustado através da resolução, considerando ainda que o serviço prestado é de essencial ao bom funcionamento legislativo e que estamos oportunizando experiências na área para posterior entrada no mercado de trabalho, bem como incentivo à continuidade dos estudos. Pelo exposto, solicitamos aos nobres pares para que este conceda o reajuste para aprovação dos nobres pares. Pouso Redondo, 29 de maio, subscreve os vereadores citados anteriormente, presidente. Projeto em discussão. Projeto em votação. Os vereadores que aprovaram permaneçam como estão. Os por contrário, se levante. Projeto aprovado. Peço ao secretário dar entrada em primeira discussão e votação do projeto de lei número 015/2017. Projeto de lei de número 015/2017, de 15 de maio de 2017. Denomina a Rua Rubem Renato Peters e de outras providências. Sérgio Raif, vereador que o presidente subscreve no uso de suas atribuições, que lhe confere a Lei Orgânica Municipal e Regimento Interno, faz saber que a Câmara de Vereadores aprova a seguinte lei. Artigo 1º. Fica denominada Rua Rubem Renato Peters aquela extensão da área que se iniciará após a ponte de Leopoldo Quinoto. Câmara de Vereadores de Pouso Redondo, 15 de maio de 2017, Sérgio Raif, vereador PMDB. Tem a justificativa, presidente, não sei se o vereador gostaria de fazer. Sérgio. Tem a palavra o vereador Sérgio. Obrigado, senhor presidente. Para mim é uma satisfação estar aqui, poder dar entrada no projeto de lei que dá nome a uma rua. E acho que a maioria aqui conhece o seu Rubens, né? Falecido Rubens. Eu conhecia bem, é uma pessoa exemplar. Eu acho que não tem nada que desaponte a conduta dele. Então é com orgulho que eu indico o nome dele para essa rua. Obrigado, senhor presidente. Obrigado, vereador. Projeto em discussão. Em votação. Os vereadores que aprovaram permaneçam como estão. Os por contrário, que se levante. Projeto aprovado. Senhor presidente. Pois não? Gostaria que o senhor, de forma regimental, consultasse os pares da casa para fazer uma sessão extraordinária para deliberarmos já o projeto de resolução de número 003/2017, que altera a remuneração dos bolsistas da Câmara de Vereadores de Pouso Redondo e de outras providências. Senhor presidente, posso fazer uso da palavra? Pode fazer uso da palavra. Obrigado, senhor presidente. Gostaria que o senhor consultasse os demais vereadores para uma sessão extraordinária para analisar os projetos número, a resolução 003 da mesa diretora e o projeto 015 de autoria do vereador Sérgio Raif. É possível? É possível. Obrigado, senhor presidente. Atendendo à votação do líder do governo, Wilson Agostinho coloca em votação a sugestão da convocação da sessão extraordinária. Os vereadores que aprovaram permanecem como estão. Os que foram contrários, que se levante.
Convocação aprovada. Nada mais havendo a tratar, declaro encerrada esta sessão ordinária, convocando a todos os vereadores para a próxima sessão ordinária, que acontecerá no dia 5 de junho de 2017, às 19 horas. Com a proteção de Deus e postando a presença de todos os vereadores, declaro aberta a 9ª sessão extraordinária. Peço ao secretário dar entrada nos seguintes projetos. Projeto de resolução número 003/2017 e projeto de lei número 015/2017. Com a presidência da Casa, então, daremos a 03/2017, de 29 de maio de 2017, que altera a remuneração dos bolsistas da Câmara de Vereadores de Pouso Redondo e da Providência. Esse projeto já foi na sessão anterior, presidente, já lido na íntegra. Não sei se há necessidade. Trimestre de 2017. A cada 4 meses a gente faz uma dessa. Fevereiro, maio e setembro. A próxima, então, já é em setembro. Só para antes de começar isso, gostaria de dizer para vocês que nós ainda temos as audiências do PPA, LDO, LOA, que são o quê? Os projetos para 4 anos, as diretrizes para o ano que vem e também o orçamento de 2018. Esse que nós estamos trabalhando aqui ainda é o PPA que foi do governo passado. Nós vamos fazer depois para o próximo. O que é o PPA? São todas as realizações de
de despesas de capital. Construção, ampliação, reforma e todas as metas possíveis de capital, né? Para 2018, 19, 20 e 21. Quem promove a audiência pública é o prefeito e o vice. Certo? Então, todas as informações que estão aqui, nós que somos técnicos, informamos. Mas quem gere os recursos, secretários, prefeito, vice e assim sucessivamente. Aqui é só um lembrete porque a lei é que determina que a gente tenha as audiências públicas. Não é só em Pouso Redondo, né? Lá em Chapadão do Lajeado talvez até já teve. O Joelson Machado, contador lá, e faz audiência lá. Então, todos os valores apresentados nessa audiência pública foram extraídas da LRF, que é o quê? A Lei de Responsabilidade Fiscal. A Lei da Educação. Então, os relatórios, eles mostram as informações que a gente coloca lá. Dizem que o papel aceita tudo. A informação ela deve ser limpa, sempre, né? É isso que a gente procura fazer. Amplo acesso público, inclusive por meio eletrônico. Aí nós temos o quê? O PPA, DO, LOA, as prestações de contas, que a gente faz também. Se vocês entrarem lá, no mural vocês também vão encontrar os gastos com educação, saúde, né? Todas as informações da LRF. Audiências públicas. Aí eu sempre tenho essa resistência. Para que audiência pública? Às vezes eu também penso isso. É importante que as pessoas venham e saibam o que está acontecendo. Porque é muito fácil ir lá e falar, ó, o cara não faz nada, os vereadores... Outro dia eu estava comentando com um vereador. Aí eles dizem, porque é sempre a mesma coisa, né? Então, mas não vem na sessão, não olham no... Parabéns, Samuel, por esse dispositivo ali, certo? E é importante que as pessoas saibam o artigo 166 da Constituição Federal, equivalente nas casas legislativas, temos que fazer aqui, legislativas estaduais e municipais. Está um pouco lento, mas não se preocupe, isso sai. Então, ó, a gente agora vai avaliar o relatório resumido de execução orçamentária. Nós temos aqui as receitas e as despesas que o município arrecadou e o que gastou. Então, ó, primeiro as receitas previstas para o período. Correntes, receitas correntes, que é para gastar o quê? No quê? Todas as despesas devem ser energia, água, telefone, pessoal e assim por diante. 12.007.757,51. Receita de capital. Para que é a receita de capital? Carro, prédio, um computador, uma máquina uma retro, uma patrola e assim por diante. Total das metas de arrecadação prevista, 12.674. Receitas correntes orçadas até o quadrimestre, ó, correntes arrecadadas, 11.442. De capital, 181. Olhem a meta que a gente tinha, de 666 para 183, só arrecadamos aí. Qual foi a arrecadação total que a gente teve? 11 milhões. Se nós formos fazer um paralelo, nós tivemos 1.047.000 a menor do que nós previmos. Isso quer dizer que estamos devendo ainda, né? Estamos precisando arrecadar mais. Agora vem o IPTU, né? Aí talvez ele ajude a gente no próximo quadrimestre. Aí temos as despesas também. Despesas correntes, 10.740.000, o que a gente previu. Despesa de capital, 2.261.000. Aí vocês me perguntam, se eu tenho uma despesa prevista de 2 milhões e uma arrecadação de 666, é porque nem sempre a gente consegue
arrecada tanto, mas geralmente a gente gasta mais. Reserva de contingência. O que é a reserva de contingência? Tem só 26 mil, né? Para que é isso? Se tivesse dado uma enchente tão grande, tivesse destelhado casas ou levado pontes, esses 26 mil é para isso. Mas tem que ser reconhecido pelo Estado e pela despesa civil da União. Senão, de nada isso, por isso que é tão baixo. Se tiver essa necessidade, que eu espero que nunca tenha, a gente suplementa. Então, total do desembolso previsto para o período, 13 milhões e 28 mil. As despesas que aconteceram, 8 milhões e 569. De capital, 601. Vocês viram quanto a gente arrecadou? 183. Então, o restante o município está bancando do recurso próprio, para que o senhor saiba. Então, pelos dados acima, até o término do período que foi mês de abril, tendo em vista o total da despesa realizada, que era de 9 milhões e 171, ficou abaixo dos 13 milhões. Quanto? Quase 4 milhões a gente gastou menos do que previu. Bastante? Bastante. Aí vem uma frase bem interessante. O planejamento é o grande princípio da Lei de Responsabilidade Fiscal. A Lei 4.220/64, em seu artigo 48, a linha B, define como necessário manter durante o exercício, na medida do possível, o equilíbrio entre a receita arrecadada e a despesa realizada, de modo a deduzir ao mínimo eventuais insuficiências de tesouraria. Então, se nós arrecadamos 1 milhão a menos e gastamos menos, praticamente 4 milhões. Aí nós temos um comparativo de receitas e despesas. Fica muito mais claro quando você olha um quadro comparativo. A receita, 11.442, a despesa corrente, 8.569. Receita de capital, 183, despesa, 601. Então, isso quer dizer que a nossa receita de capital está insuficiente para a gente, porque a gente está gastando. Então, nós estamos gastando do nosso capital próprio, da nossa arrecadação. Mas, mesmo assim, a gente teve ainda um superávit de 2.455.000, né? Então, se a gente for confrontar, a gente tem um superávit desses 2.455.000, que é bastante dinheiro, né? É praticamente uma arrecadação do município. Agora nós temos os gastos com ensino. Até que o Heleno está aqui, na próxima eu gostaria que a gente fizesse, como já fizemos em outro tempo, né, Alfredo? Um trabalho em que vocês vissem o que foi feito, não só os números, o que foram feitos nas escolas. Quantas crianças são atendidas? Quantos ônibus nós temos próprios? E assim por diante. E também a Daniela, que está aqui. Isso é um reforço para que vocês saibam tudo que se gasta e que não é pouca coisa, e o benefício que as pessoas estão tendo. Claro que o nosso amigo ali também não vai escapar, né? Certo? Por quê? Primeiro, tem pontes para construir, tem estrada para reformar. Antes escutei aqui o professor Óferas falar sobre o poeiro, que parece uma coisa tão simples, né? Certo? Então, isso são ações que o governo tem que tomar. E não é só os números, né? Que as pessoas dizem, gastam muito e fazem pouco. Isso a gente escuta. Então, vamos mostrar para eles que nós estamos gastando pouco e estamos fazendo muito. O Luiz também, que é secretário da Assistência Social, também gostaria que todos contribuíssem, porque isso é importante para a comunidade. Então, o que a gente gastou com educação? Total das despesas, 2.334. Ensino fundamental, 1.354. Ensino infantil, 979. Mais importante é saber quantas crianças foram atendidas aí. Quantos professores nós temos na rede pública? Certo? Não só os professores, porque todos os profissionais que estão lá são importantes. Deduções. O que são deduções? São as perdas que a gente tem
quando a gente arrecada FPM, por exemplo, é 20%. O Michael, que é o nosso responsável pelas finanças, sabe que de cada real, 20 centavos, primeiro volta para o governo do Estado, depois ele retorna para a gente. Então a gente está perdendo 382 mil até agora, no ano. Bastante. Total dos gastos para efeito de cálculo. De cálculo para quê? 25% de educação. Somente 1.944.206. Hoje nós estamos com 22,49. Quanto que a gente tem que atingir? Mínimo 25. Mínimo. Certo? Então, ainda estamos no primeiro quadrimestre. Então, trabalhamos com 4 meses ainda, bem tranquilo. Agora para frente a gente sabe que as ações vão alterar e o primeiro mês até o segundo a gente praticamente não trabalha com educação. Só volta um pouquinho, Fábio. Volta um pouquinho, Fábio. Então, o percentual menor ainda está em 2,51. Certo? Então, para nós atingirmos os 25, no mínimo 2,51. Onde que eu sei que eu tenho que atingir isso? Naquele artigo 212 da Constituição Federal, que define obrigatoriamente a aplicação mínima na receita resultante de impostos, manutenção do ensino. O quadro anterior demonstra o final, que ao final do período analisado, a aplicação em educação foi 22,49, evidenciando que ainda não atingimos, né? Mas a gente vai atingir, né, Ana? Com certeza. Aí nós temos o Fundeb, também, né? Receita do Fundeb, 2.010.000. Pagamentos dos profissionais, 1.297. Então, quanto que a gente teria que gastar? 60%. Nós estamos gastando 67%. Então, nós cumprimos, né? Porque nós temos 40% e 60% do Fundeb. O Fundeb 60% só pode ser gasto com profissionais da educação. Simplesmente, professores. Isso quer dizer, não pode ser merendeira. A merendeira pode ser paga com os outros 40%. Isso sim. E os demais servidores também. Aí nós temos a saúde, né, pessoal? Que é 15%. 15% de toda a nossa arrecadação. Receita de impostos, 1.297. Total das despesas com saúde até abril, 2.363. Recursos do SUS, 863. Percentual aplicado até agora, a gente teria que ser 15%. Nós já aplicamos 18,51. Está quase bom já. Então, nós já estamos acima. Mínimo a ser aplicado, 1.915.000. E nós aplicamos 450.000 a mais do que o mínimo previsto. Então, a gente cumpriu essa parte, que era de 15%, e a gente está com 3,51. Artigo 198 da Constituição, né? E o artigo 77 da ADCT, que é os atos das disposições transitórias. Os municípios devem aplicar ações básicas de saúde, no mínimo, os 15%. Então, nós já atingimos, e estamos mais de 20% acima. Gestão fiscal trata do folha de pagamento, pessoal. Receita corrente líquida. A nossa receita corrente líquida em abril era 34.625.000. É o que? Nós pegamos os 12 meses anteriores, soma-se todas as receitas menos as deduções. Então, 34 milhões. Aí a gente sabe que só podemos ter um gasto no máximo de 54% para o executivo, 6% para o legislativo e os dois juntos somados 60%. Total de despesa com o pessoal nos últimos 12 meses, 16.091.
No Executivo, 46,47. No Legislativo, portanto, na Câmara, 2,47. Estão abaixo 3,53. O Executivo, 7,53 do limite máximo, que a gente também tem os percentuais, 48,2, 51,3, que é o prudencial, e 54, que seria o máximo. Então, gastamos entre o Executivo e o Legislativo 48,94. Poderíamos gastar mais 11. Aí a gente diz, poderíamos gastar mais 11. Então, a gente tem que ter muito cuidado com isso aqui, porque o Ministério Público e o Tribunal de Contas estão sempre coladinho na gente ali por causa disso. Queria agradecer vocês. Se tiverem alguma pergunta, eu trouxe mais alguns arquivos ali, Fábio. Tu sai dali, só queria te mostrar. Tem alguns arquivos que eu trouxe ali. De onde a gente tira? Ó, educação. Clica lá para mim, educação, esse aí. Educação 2017. De onde a gente tira as informações? Desse relatório que está aí. Ó. Dá para colocar mais aí, Fábio? Então, ó, a gente pega esses relatórios todos e procura as informações ali. Isso vocês vão encontrar lá no portal de transparência. Isso. Aí a gente vê quanto dinheiro se arrecada. Ó. Tá vendo? Ali dá os percentuais, tanto os percentuais como os valores que tem lá. Qual é a previsão que a gente fez inicial? Qual é a previsão atualizada? Qual é a receita realizada? Tudo isso são informações. Ó. Como é que a gente pega os... Daí a gente vai indo e vai esmiuçando as informações. Cada vez que a gente tem que fazer a audiência, procura-se em todos esses Fundeb ali. Ó. Não sai esse lado aí, né, Fábio? Não sai, né? Não sai. Eu tenho um outro relatório que eu quero mostrar aí, Fábio. Já que os secretários estão aqui, gostaria também que eles vissem uma informação importante. Espera, deixa que eu já te digo. Percentual por dotação. Esse aí. Ó, senhores. Esse relatório aqui, ó, vai desde o gabinete do prefeito, toda a manutenção, obras, educação, assistência social, saúde, ó, estão todas aí, ó. Puxa para lá, Fábio, para mim, fazendo favor. Isso, tá bom aí, Fábio. Obrigado. Ó. Então, ó, valor orçado, mais a suplementação. Quando a gente orça, nem sempre a gente acerta na mosca, né? Infelizmente, né, às vezes tem algumas necessidades maiores do que a gente previu. Aí o valor empenhado até o mês. Aí o saldo que tinha nesse mês. Ali no primeiro, ó, valor do item. É o percentual que já foi gasto daquela dotação, que não é dinheiro, né? É simplesmente orçamento. E aí, isso, esse aí é o que ainda falta usar. Então a gente tem que ver. Tem algumas, olha que tem algumas, vai puxando para baixo, Fábio, só para a gente, não precisa ver o de lá, porque não. Mas olha que tem algumas que tem 100%, outras 59%, mas tem dotação que já foi 90%, ó, 85%. Vai descendo, Fábio. Mas nós temos dotações que já consumimos 85%. Então, isso tudo a gente tem que ter esse cuidado. Então, ó, viram lá atrás que diz que planejamento é o quê? Acompanhamento. E assim por diante. Ó. Então, em todas as áreas a gente faz esse acompanhamento aí, praticamente diário, para que as coisas não fujam, né? Para que elas não fujam, a gente apresenta também para o prefeito para que a gente tenha uma retenção dessas informações. Isso tudo, como eu falei para vocês, estão lá no portal da transparência. Se alguém não tiver alguma pergunta, seriam essas informações que eu tinha para vocês. Lembrando que em setembro temos a próxima audiência de gestão fiscal, mas que nós temos 3 audiências importantíssimas, que vão tratar do orçamento para 4 anos e para o ano que vem. E todas as diretrizes, né? Então é importante, nós vamos criar, vou solicitar que seja criado um link lá
no Facebook ou na nossa página do município, para que as pessoas participem e vejam quais são as maiores necessidades. Não serão todas contempladas, mas que pelo menos as pessoas vejam e participem disso. É muito importante. Se ninguém tiver nenhuma pergunta, eu agradeço. Boa noite para vocês. Pessoal, obrigado. Todos assinaram a folha? Quem não assinou a folha é por mim. Boa noite. Certo? O vereador também a lista de presença lá da audiência. Não passou aí? Obrigado.